Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, né? Hoje eu tô trazendo aí o tema teoria hipodérmica. Eu sou Amanda Cardoso, eu sou jornalista, sou uma das pessoas por trás do Uma Ideia de Marketing. E na aula anterior eu falei sobre teorias da comunicação, e como eu falei, a partir de agora a gente vai dar um foco maior às principais teorias. E hoje eu trago para vocês a teoria hipodérmica. A teoria hipodérmica, ela também é conhecida como teoria da bala mágica. E essa teoria é uma das primeiras tentativas de entender os efeitos da comunicação de massa. E mesmo ela sendo considerada ultrapassada, né, por muitos, ela ainda ajuda a levantar debates, né, sobre manipulação, mídia, comportamento social. Então ela ainda é muito importante nos dias de hoje. Então vamos lá entender um pouquinho sobre essa teoria. Então, afinal de contas, né, o que é a teoria hipodérmica? A teoria hipodérmica, ela surgiu ali no início do século XX, principalmente nos Estados Unidos. E ela tenta explicar como as mensagens da mídia afetam as pessoas. A ideia central, ela é bem visual. Ela compara a mensagem midiática a uma injeção de uma seringa, como se o conteúdo fosse aplicado diretamente nas pessoas, provocando uma reação imediata. Por isso também ela vai ser chamada de teoria da bala mágica, porque a mensagem seria como uma bala certeira, né, que atinge o público e causa o efeito esperado, sem falha, sem erro e sem resistência. Ou seja, nessa teoria você só vai ter o emissor e o receptor. A gente só vai falar de emissor e receptor. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, né, dessa teoria. E aí, aqui a gente vai entender um pouquinho de como é que ela fazia sentido nessa época, né? E para isso a gente tem que voltar no tempo. Então a gente vai falar ali de Primeira Guerra Mundial. Então nesse período, o uso da propaganda ele foi massivo. Então você tinha cartazes, rádio, cinema, tudo isso foi utilizado para mobilizar a população, estimular o patriotismo e convencer as pessoas a apoiar o esforço de guerra, né? Apoiar ali o que estava sendo feito, né? As guerras, né? E aí, depois da guerra, ali nos anos de 1920, o rádio ele se tornou bastante popular. E o cinema também começou a ganhar força. Então, era um cenário em que poucas mídias falavam com muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí, a ideia de que a mídia era toda poderosa começou a se espalhar, e com ela veio a preocupação, né? Será que o público acredita em tudo o que vê e o que ouve? Então, nessa época, já começou este questionamento, né? E aí, aqui, a gente vai falar sobre como o behaviorismo vai influenciar, né, nessa teoria. Então, esse pensamento, né, essa teoria, ela vai ser fortemente influenciada pelo behaviorismo, né, que é uma corrente da psicologia que entende o comportamento humano como resposta direta a estímulos externos. Então, traduzindo, né, a mídia, ela emite um estímulo, né, uma mensagem, e o público ele vai reagir imediatamente. E aí as pessoas, elas vão ser vistas como átomos isolados, sem capacidade crítica e sem interação entre si. Essa visão, ela vai ignorar as nossas diferenças sociais, culturais, econômicas, afetivas. Tudo é tratado como se fôssemos iguais e previsíveis. Só que, por outro lado, né, essa abordagem ela ajudou a criar as bases para as pesquisas, né, como métodos quantitativos, pesquisas estatísticas e testes de recepção. Algo que até hoje usamos ali no marketing, na publicidade e no jornalismo também, né? E aí aqui eu vou trazer os aspectos centrais dessa teoria, né? Então a gente vai resumir um pouco os pontos centrais, né, da teoria hipodérmica.
Então, a palavra-chave aqui vai ser manipulação. O público, ele é considerado passivo, isolado e vulnerável. As mensagens, elas serão lineares, então sai da mídia e atinge os receptores de forma igual. Os efeitos, eles são vistos como previsíveis e diretos, né? A ideia aqui é que se eu passar uma mensagem, né, ela vai gerar exatamente o efeito que eu quero, como se a comunicação fosse uma equação matemática. Então, a teoria hipodérmica, ela vai simplificar a comunicação. Como eu falei para vocês, aqui a gente falava ainda só de emissor e receptor. Já quando chega ali o modelo de Laswell, né, lá em 1948, ela muda um pouquinho isso. Então, assim, para organizar, né, tudo isso e tal, o pesquisador Harold Laswell, ele vai propor um modelo que até hoje nós usamos na comunicação. É ele que vai propor aquele modelinho de quem diz o que em qual canal, para quem e com que efeito. Isso ajudou a segmentar os estudos da comunicação em 5 elementos, né? O emissor, o conteúdo, o meio, o público e os efeitos. Laswell também definiu 3 funções básicas da comunicação. A primeira é a vigilância, né? Observar o que acontece no mundo. A segunda é a coesão social, que é manter as pessoas alinhadas a valores e crenças. E a terceira é a transmissão de cultura, que seria aí repassar conhecimentos, normas e tradições. Mas, mesmo com essa sofisticação, a base ainda é a mesma, né? O público ele ainda é visto como um receptor passivo. E aqui a gente chega num caso que é muito legal, que acontece nessa época. Inclusive, eu vou fazer uma aulinha só sobre isso, que é a Guerra dos Mundos, né? A transmissão que ocorreu em 1938, no Halloween de 1938. E aí, o que aconteceu aqui, né? A gente chama, né? A gente conhece como um pânico coletivo de 1938. Então, a Rádio CBS nos Estados Unidos, ela fez uma transmissão, né, do livro A Guerra dos Mundos. E aí, esse livro, ele foi narrado como se fosse um noticiário ao vivo. E ele descrevia uma invasão alienígena em andamento. Muita gente que ouviu, né, a transmissão naquela época acreditou que ela era real. E aí houve um pânico, né, ligações para a polícia, as pessoas evacuaram as cidades. Então esse episódio, ele foi visto como uma prova viva da teoria hipodérmica, né? A mídia fala e o público acredita. Então esse é um caso assim que é extremamente importante a gente comentar quando fala de teoria hipodérmica. Mas, né, anos depois, né, a gente viu que, apesar de, né, ter todo esse pânico generalizado, a gente viu que não foi tão assim, né, também, né, a imprensa, ela deu uma exagerada ali, né, nem todo mundo caiu na história, né, mas ainda assim, esse caso ficou, né, como símbolo do poder que uma mensagem pode ter quando não é questionada. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre, né, essa história e tudo, e vocês vão ver que realmente, assim, teve um público específico que acabou acreditando nisso, não foi todo mundo, tá? Mas é um caso muito interessante para ilustrar a teoria hipodérmica. E aí aqui, né, como toda teoria, né, a gente tem as críticas. Então, com o tempo, né, a teoria hipodérmica ela foi bastante criticada e tem razões para essas críticas, né? O principal problema é o simplismo, né? Ela ignora que as pessoas elas são diferentes, que elas têm repertórios distintos, que pertencem a culturas diversas e que não reagem todas do mesmo jeito a uma mensagem. Além disso,
ela não leva em conta o papel das lideranças de opiniões, ou seja, de pessoas, né, que influenciam as outras. E aí, nesse caso, a gente fala de jornalistas, professores, influenciadores e até mesmo amigos e familiares. Mesmo assim, né, com tudo isso, com todas essas críticas, o valor da teoria hipodérmica está em ter iniciado um campo de estudos, né? Então, assim, ela deu início ali ao estudo, né, dos efeitos da comunicação de massa. E ela acabou abrindo caminho para teorias mais modernas, como a teoria de usos e gratificações, como a agenda setting, né? Então, apesar dessas críticas, ela é uma teoria muito importante para a gente que é da comunicação social. E aqui eu vou fazer um resuminho, né, sobre tudo isso que foi falado. Então, a teoria hipodérmica, ela é o ponto de partida para os estudos de comunicação de massa. Ela também acredita na mídia como instrumento de manipulação total. Ela também vai enxergar o público como passivo e uniforme. E ela é considerada, né, superada, como eu falei, assim, é considerada, né, uma teoria antiga, mas ela ainda serve como alerta, né, de como as mensagens podem ser poderosas, né? E hoje, assim, com as redes sociais, né, desinformação, fake news, fica aí o questionamento, né? Será que estamos mais críticos ou continuamos vulneráveis? Como eu falei, apesar de ser uma teoria antiga, ela ainda pode ser muito utilizada hoje. E aqui eu trouxe para vocês, né, algumas dicas de leitura. Eu vou deixar o link para vocês desses livros, né, na descrição, quem quiser adquirir. E aí temos aí eu diria que é praticamente a Bíblia, né, do profissional de comunicação, que é o livro Teorias das Comunicações de Massa de Mauro Wolff, né? É uma leitura essencial e primordial para quem está entrando nessa área, né? E A Guerra dos Mundos, né? Que além de ser um clássico da ficção científica, ele é um ótimo ponto de partida para pensar como as narrativas podem ser persuasivas. E também para vocês entenderem um pouco, né, sobre o que aconteceu, né, nessa questão ali da Guerra dos Mundos, né? E para quem tiver curiosidade, vocês podem buscar aqui mesmo no YouTube a transmissão original e se perguntar, né, será que se fosse naquela época eu iria acreditar ou não, né? É bem interessante. E aqui eu trouxe um exercício, né, para vocês podem pausar o vídeo, fazer e aí responder, né, nos comentários e tudo. Eu sempre que possível vou estar respondendo os comentários de vocês ali. E eu vou estar trazendo sempre esse exercício prático de uma forma mais para os tempos de hoje, né, para os tempos atuais. Dá para vocês pensarem, como eu falei, a teoria hipodérmica, ela é uma teoria antiga, né? Foi a primeira teoria que surgiu aí dessas teorias, né? Foi o primeiro estudo da mídia mesmo, mas até hoje ela ainda pode ser muito utilizada. E, poxa, vai ser muito bacana ver a visão de vocês, né, sobre isso. É isso. Essa é a nossa aula de número 3. Estou finalizando ela aqui, né? E como eu falei, né, a teoria hipodérmica, talvez ela não explique, né, mais o comportamento do público, né, atual, mas ela é um marco que a gente não pode ignorar. Né? Essa teoria ela nos alerta para os riscos da manipulação midiática e também nos faz refletir, né, sobre o nosso papel ali como profissionais, né? Poxa, a gente está ali, comunicação social. Muitas vezes a gente acaba pensando que, poxa, teorias da comunicação é só ali para o jornalista, mas não é. Como eu falei, essa teoria surgiu ali numa época onde a propaganda, né, de guerra estava muito grande, né? Foi um período ali de ascensão de governos totalitaristas. Então,
envolvia todo mundo, não só o jornalismo, mas publicidade, né, propaganda, o marketing também político. Dá para a gente, apesar do marketing surgir, né, um pouco mais para frente, mas já dá para a gente falar um pouquinho ali sobre relações públicas também. Então, ela não fica só ali no jornalismo, ela é um estudo obrigatório para todos da comunicação. E quando a gente fala de redes sociais, algoritmos, desinformação, você pensar criticamente é uma necessidade. E a teoria hipodérmica, ela te mostra isso, que é necessário a gente pensar criticamente. A gente não pode ser apenas um receptor, a gente tem que receber a mensagem e a gente tem que ter um olhar crítico nessa mensagem. Ela ajuda muito em relação a isso. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau!